Graça e paz, minhas amadas. Hoje eu estou com a responsabilidade de trazer uma palavra no grupo das mulheres e a pastora me pediu para que eu possa compartilhar o testemunho. E para começar, eu quero compartilhar uma passagem lá em Atos, capítulo 1 e versículo 8, que diz assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém? E estudando um pouco sobre o ato de testemunhar, a palavra testemunho no original grego significa mártir. Significa aquele que está disposto a morrer por aquilo que defende. E lá em Atos vai relatar que a gente receberemos o poder. Aqui, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E a palavra poder no original grego significa dinamis, ou seja, força, energia e capacidade para algo. Então, o Espírito Santo ele vai nos capacitar, ele vai nos dar poder para assim sermos sua testemunha, proclamar o Evangelho de Cristo. E essas boas novas têm nos alcançado. E além de nos alcançar, devemos testemunhar, pregar, falar do Evangelho de Cristo, que transforma porque é poder de Deus, é poder para a transformação da vida do homem. Lá em Atos capítulo 4, versículo 20, vai falar que os discípulos não podiam se calar. Não podemos deixar de falar das coisas que vimos e das coisas que ouvimos. E hoje, como igreja do Senhor, nós temos um relacionamento com Cristo através da fé. E o meu objetivo aqui é aumentar a tua fé. Porque em meio a tanta dificuldade, o Senhor ele tem abençoado o seu povo. O meu filho, ele é autista. E hoje eu posso testemunhar que não foi a minha mão, mas foi a mão do Senhor que fez isso. Ele foi aprovado no BPC. E muitas vozes que eu ouvi, que eu precisava de um advogado, que a situação era delicada, muitos estavam sendo reprovados, que não ia dar certo. Pessoas falavam isso, mas o Senhor tem me abençoado, me abençoou com essa vitória, graças a Deus. E hoje, meu filho ele foi aprovado no BPC em 24 horas, após a perícia, saiu o resultado. E para mim foi uma vitória muito grande, porque foi momentos de dificuldades que eu passei. Pedi em oração para o Senhor essa situação, em meio a problemas financeiros por conta de um divórcio, autismo, diagnóstico que é difícil, a convivência diariamente, porque é uma criança sensível, mas o Senhor ele tem aplanado os meus pés. Pedi para o Senhor recomeçar a minha história com uma nova história. E ele recomeça, e ele transforma, e ele faz tudo novo de novo. Ele traz à existência aquilo que não existe. E nós que a gente foi alcançado, né, pelo esse evangelho, por essas boas novas, podemos hoje nos animar e proclamar que Jesus Cristo, ele ainda faz milagres, ele ainda realiza sonhos, ele ainda transforma vidas. E hoje, graças ao Senhor Deus, bom Deus, ele tem me abençoado, nos abençoado. E lá em lá em Marcos 14, versículo 55 diz assim: E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para condenar à morte, e não achavam, pois muito testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes, né? Os sacerdotes e chefes do sinédrio tentavam encontrar acusações contra o mestre e assim levá-lo à morte.
mas nada encontraram. Nada, nem o crime, mas prenderam Jesus como malfeitor, certo? E hoje eu posso testemunhar as boas novas que Cristo fez na nossa vida. Enquanto aquele povo da época, os sacerdotes, tentavam acusar Jesus de algum crime, tentavam acusar Jesus para levá-lo até a morte, mas nós somos frutos hoje do Evangelho de Cristo, em que Ele nos alcançou com essa boa nova. E hoje eu posso testemunhar que Cristo, Ele muda a história, Ele transforma vidas. Amém? E Ele vai capacitar com poder, com força, com energia e com capacidade para proclamar com autoridade e testemunhar as maravilhas de Jesus Cristo na terra dos viventes. Amém?